Por acaso vocês conhecem o cantor Djonga? Machista tá osso, e até eu que sou cachorro não consigo mais ruir. Esse cartelo vai ruir. Ganhando dinheiro que eu sempre quis, meu bolso zoológico, onde já fui macaco, marcado. Hoje sou dono, é lógico. Tô igual Padre Marcelo, é o público que canta nos meus shows. Uma poção de dedo pra nós, ó, medo pra nós, ó, arma pra nós, ó, até se tá com nós, tá apontada pra nós, ó, cá entre nós, ó, como é que desata esses nós, mais um virou preso. Vocês sabiam que ele tem uma música que fala a seguinte frase: Eu vou renascer, canudos, exércitos rivais se curvarão quando querem novas ideias, me procuram, então me chame Antônio Conselheiro, ando reto, não na curva, varão. Qual que é o sentido do cantor Djonga, com a representatividade toda que ele carrega, falar que vai renascer Canudos? Bom, eu vou explicar pra vocês agora um pouco sobre a Guerra de Canudos e qual que é o sentido do Djonga falar uma frase como essa. E é isso, se você gostar, compartilha, porque ajuda muito o alcance do vídeo. Eu queria que mais pessoas vissem esse vídeo. Mas primeiro, vamos entender a situação do Brasil nesse momento de república oligárquica. Por que aconteceu essa revolta de Canudos, quais foram os motivos, enfim, para a gente entender melhor a própria Guerra de Canudos. Bom, até então, o Brasil era uma monarquia, e a constituição dessa monarquia falava que o Brasil era um país adepto ao padroado, ou seja, a igreja é maior que o Estado. Só que depois dessa primeira república, quando aconteceu essa Constituição nova, o Brasil deixou de ser padroado e virou um país laico. E isso gerou algumas revoltas. Por isso que o movimento de Canudos, essa revolta de Canudos, também é considerado um movimento messiânico, porque o líder do movimento era considerado um certo messias, que queria um resgate ao padroado no nosso país, que achava que o país ser laico era uma heresia gigante, que o Brasil tinha que ser padroado. Então a gente consegue perceber que essas pessoas não gostavam da república de jeito nenhum e eram pessoas que queriam a monarquia de volta. E essa revolta de Canudos aconteceu lá no sertão da Bahia, que estava passando por muitos momentos, desde muito tempo, desde a colônia, quando a cana-de-açúcar entrou em crise. Então você imagina o sertão da Bahia sem trabalho, porque as pessoas não trabalhavam mais em lavouras de cana-de-açúcar, porque agora a economia girava em torno de café, mineração, e não tinha mais a cana-de-açúcar como um meio de movimentar a economia aqui do país. E fora isso, a gente sabe como é seco lá no sertão da Bahia, no Nordeste todo de modo geral. É um povo que tem muito esse problema de seca, e principalmente no sertão nordestino. E com todo esse problema que está acontecendo nessa região, começa a aparecer líderes religiosos que falam: gente, a gente está nos fins dos tempos, e começa a pregar uma certa salvação. E o líder desse momento é o Antônio Conselheiro. Então todas essas revoltas que aconteceram nesse momento, Canudos, Contestados, Juazeiro, eram movimentos considerados messiânicos. Só nisso você já consegue fazer um paralelo com o Djonga, porque o Djonga tem esse viés que fala sobre ele ser um certo messias, ele pregar uma certa salvação, em várias letras da música dele, como por exemplo nessa aqui. Feridas se curam com tempo, não com gás. E quando ganhei meu dinheiro eu perdi a base. Logo eu que fiz grito pros excluídos, tiração pros instruídos. Então com isso a gente já consegue traçar um paralelo entre ele e o Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro consegue bastante seguidores pelo fato de serem pessoas que estavam assim, sem esperança alguma, e a única esperança era realmente seguir o cara que falava que tinha a salvação. Então com isso também você consegue perceber que era um movimento extremamente popular, muito parecido com o movimento do Djonga, que fala sobre a questão racial, que também é um movimento muito popular. E vão passando os anos, o Antônio Conselheiro constrói uma certa capela, uma igreja, onde ele fazia ali para dar conselho para essas pessoas. Então por isso que nessa frase, quando querem novas ideias me procurem, então me chamem Antônio Conselheiro, porque o Antônio Conselheiro fazia isso, de dar conselhos, dar ajuda, por isso até vem o nome Antônio Conselheiro, acho que é meio autoexplicativo até. Então esse aspecto do Djonga se comparar ao Antônio Conselheiro era justamente porque o Antônio Conselheiro era uma pessoa que buscava uma justiça social e era contra as autoridades desse momento, haja vista que as autoridades batiam de frente com os revolucionários desse momento também. Então, em 1896, começou uma expedição dos republicanos para ir atrás desse galera do povoado de Canudos e destruir completamente essa revolução que estava acontecendo. Mas era tanta gente que estava em prol dessa revolta dos Canudos, atrás do Antônio Conselheiro, que eles não conseguiram derrotar os Canudos nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Precisou de 4 tentativas para matar a maioria desse povoado de Canudos.
e matar o Antônio Conselheiro também e acabar de vez com essa revolta de Canudos. Então quando o Djonga fala vou renascer Canudos, ele está falando desse movimento social que buscava uma justiça social, que o líder desse movimento, que seria o Djonga, ele é um pouco parecido com o Antônio Conselheiro em alguns aspectos, de se considerar um certo messias. Claro que é uma figura de linguagem, mas no caso do Antônio Conselheiro não era uma figura de linguagem. A gente consegue traçar esse paralelo do Djonga com o Antônio Conselheiro, com o movimento dele, com a revolta de Canudos. E é isso, eu não vou estender muito mais aqui para o vídeo não ficar chato, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!